galera, bem-vindos a mais uma videoaula nesse dia que tá aí bem escuro, esses dias cinzas ultimamente, né? Mas bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gesto da música, lá na página 25 do nosso livro, tudo bem? Qual é o gesto da música? A gente tem ali, quando nós vemos uma orquestra e tudo mais, as pessoas mexendo aquela varetinha. Tipo, pega a varetinha, bate e começa a música. E aí isso tem um motivo, tem um porquê. Por que todo mundo tá olhando pra uma folha, tipo, fazendo lá os movimentos numa orquestra e ninguém tá olhando pra o maestro ou para a maestrina que está ali regendo aquela orquestra? É bem simples isso, galera. Os maestros e maestrinos, os regentes, na verdade, eles estão ali com a função de reger e comandar toda aquela plateia enquanto a música está rolando. Se alguém, porventura, se perder, pode olhar para o maestro ou maestrina que está ali regendo, pode olhar para o regente e aí vai saber exatamente onde está. E aí a pessoa costuma usar as duas mãos para fazer isso. Como assim, professora? Uma mão fica a baqueta, né? E aí, tipo, a pessoa vai lá regendo. E aí é a velocidade, tempo do instrumento, tudo bem? A velocidade, tempo da melodia. Isso aqui é uma coisa, e quando ela tá mexendo a outra, que também tem a questão de intensidade e tem chamando os instrumentos para vir, tipo, vai lá, cordas agora e continua, e aí para, e depois vai para outra e continua, e por isso que vocês veem muitos usando as duas mãos e elas às vezes estão fazendo movimentos totalmente diferenciados, sabe? Tipo, uma mão tá lá em cima e a outra tá embaixo e sempre muito fluido, todos os gestos sempre muito fluidos. É lógico que os gestos que eu fiz aqui nada tem a ver, eu acho, acredito eu, que com os movimentos que os maestros executam, apesar de terem que ser leves também e terem que ser precisos, porque os movimentos deles são muito precisos. Eu estudei música, mas eu não cheguei nessa parte de regência porque primeiro eu precisava passar pela parte de aprender a ler partituras muito bem. Bater o olho e já consegui ler e tocar, e isso não era o meu forte. Aqui nós temos o primeiro texto que fala sobre maestrina, e isso daqui explica um pouquinho sobre a pulsação da música e um pouquinho sobre como os arranjos funcionam que essa pessoa aí comanda. No começo, lá no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui linkado pra vocês nos cards, a gente viu algumas maestrinas que eu achei importante listar, porque maestrinas mesmo é muito difícil de se ter. É uma profissão que ainda é muito dominada por homens, tudo bem? É muito difícil uma mulher se tornar maestrina, mas é óbvio que há raras exceções. E aí naquele vídeo pra vocês eu coloquei uma das nossas queridas exceções, que é a Chiquinha Gonzaga, que foi a primeira maestrina brasileira. Coloquei também uma maestrina negra pra vocês verem, que também é muito raro ter uma negra como maestrina. E também tem outras mulheres ali que são muito bem cotadas. Aqui no nosso exemplo, a gente tem a Mary Alsop, maestrina americana e regente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Tudo bem?
aí aqui no texto a gente tem como significa um pouquinho dessas coisas de regência, fala sobre a pulsação rápida ou menos rápida que vem aqui marcando os compassos e com os arranjos mais harmoniosos e menos harmoniosos, tudo bem? Aí a gente tem também aqui um textinho que fala a regência como profissão e como surgiu lá no século XIX com os grandes concertos, tudo bem? Lá na página 26 a gente tem umas perguntinhas de vivência e registro em arte e temos também o textinho que fala sobre a importância da regência musical. E é basicamente isso que eu falei pra vocês. O regente tem que ter ali uma postura quando ele tá na frente de uma orquestra. Então, ele tem que estar sempre bem ereto, ele tem que estar sempre visível, com os braços sempre visíveis para as pessoas, para os músicos que ele está regendo, e ele tem que manter sempre a fluidez e a atenção constante, porque se ele se perder e alguém ali se perder, não vai dar certo, tudo bem? Então, quando você rege uma música, acredito eu, que você tenha que ter uma postura tão exemplar quanto qualquer músico. E ainda mais, porque para você ser regente, você tem que estudar música. Então, você também vai estar ali ouvindo quando alguém está fora. Então, tipo, o seu ouvido tem que ser muito, muito bom, porque você tem ali uma série de instrumentistas, uma série de instrumentos diferentes, músicos em filas diferentes, e você vai ter que ter um ouvido muito bom para notar se alguém está fora de compasso. Não é fácil ser regente. Lá na página 27, nós temos aqui gestos e movimentos na regência. E aqui a gente tem também bater compasso, que pode ser mais rápido ou mais lento, tudo bem? Então, quando nós estamos falando de compasso, nós estamos falando de compasso musical e tempos de música, que ao mesmo tempo pode ser um pá, 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 ou pode ser pá, 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 pá. E isso tudo vai acabar gerando harmonia. E daí, enquanto você tem uma pessoa, um músico fazendo pá, 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 você tem outro fazendo tá, 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 tá. E isso tudo simultaneamente no mesmo tempo e mesmo compasso, porque por mais que eles estejam tocando instrumentos diferentes, com modalidades diferentes, tipo sopro ou corda, eles têm que estar no mesmo compasso. Então, quando alguém está regendo, o compasso geralmente é o mesmo, 4x4, 4x8, 4x6, 4x16, 2x8. Então, aí também é uma questão de estudar um pouquinho mais sobre música, e que a gente não aqui vai se aprofundar tanto em música em si, mas no ato de reger. Então, leia um textinho também, que é bem importante para saber um pouquinho sobre como funciona essa questão de reger e como funciona a questão de compassos e timbres diferentes. Os cortes entre os tempos de música, tipo vai e para, e vai e para. E aí vocês têm alguns, às vezes, os maestros fazendo tipo, peguei. E aí vocês, pá, a música parou. Então, quando você vai assistir um concerto, eu vou deixar alguns pra vocês prestem bastante atenção no maestro fazendo essa regência aí, pra entender como que é quando começa e vai subindo, e às vezes o maestro vai lá assim, empolga, quando você vê ele tá todo assim, e você fica assim, tipo, não tô entendendo o que esse cara tá fazendo, mas isso tudo mostra pros músicos qual é a intensidade que eles têm que tocar. Quanto mais o maestro tá lá bem louco, mais intensa geralmente a música está sendo, tudo bem?
textinho que fala sobre os gestos e movimentos determina muito qual é o estilo do regente, daquele regente. Sendo o maestro ou uma maestrina, vai determinar como que é o estilo dele para se portar e para reger aquela orquestra, dependendo de como ele se porta aqui na regência dele, tudo bem? Vamos encarar que os maestros e maestrinas são como os professores. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu tipo de música e cada um tem aquilo que consegue passar da melhor forma. Alguns vocês se identificam mais, outros vocês se identificam menos. É como se nós, os professores, fôssemos o maestro e vocês, os nossos músicos, tudo bem? Aqui na página 28 nós temos maestrinas na história da música, e aí tem algumas imagens das maestrinas. Eu não vou pedir para vocês fazerem as pesquisas, porque nós já vimos muitas delas lá no início, no primeiro bloco, mas fica aí para vocês pesquisarem a nível de curiosidade, tudo bem? Os coros também precisam de uma regência musical. Lembra também no primeiro vídeo, lá no primeiro vídeo eu passei várias referências pra gente, que tem uma regência musical quando a gente fala de diferentes pessoas que entram para fazer os diferentes timbres e as diferentes vozes ali que a gente precisa. E aí eu postei uma cena de August Rush, que é tipo a parte que eles estão na igreja, e tem um maestro ali regendo um coro. É a mesma coisa, o regente vai regir aquela galera de uma forma parecida, porque ao mesmo tempo que ele tá lá, ele não está regendo o moço do piano 100%, ele está regendo todo mundo quanto coro. E aí ele tá dançando junto lá e fazendo a regência do coro por quê? Porque aquele estilo de regência, para aquela galera, aquele estilo funciona, porque ele tá ali, e aí você pode ver que ele usa as duas mãos, às vezes ele joga a segunda, e aí ele vem a terceira vez, e aí ele levanta mais o braço, desce um pouco, mas ele sempre fica aqui na altura mais alto que a cintura, os braços regendo aquele coro para mostrar as intensidades que eles têm que tocar. Mais alto, mais baixo, timbre aqui, timbre ali. E essa é a parte que vocês têm que perceber da música, tudo bem? Na página 30 nós temos aqui nosso coro, nossa regência, que infelizmente não vamos conseguir fazer, pois não estamos na escola. Seria muito legal a gente pegar uma música e tentar fazer a nossa própria coro ali, a nossa própria regência, mas não vai rolar. E aí chegamos na página 31, que é o final do nosso segundo bloco. E aqui nós temos registro da sua avaliação e registro por escrito, registro por imagem, tudo bem? No registro por escrito está aqui: para documentar sua participação nesse bloco, crie o texto de apresentação contendo a programação do espetáculo que você vivenciou neste bimestre. Nosso tema central foi a mulher e o homem na arte. Nosso projeto abordou as manifestações artísticas renda, balé, pintura e música erudita, que é a música clássica que tem as regências. Agora o espetáculo é todo seu. A programação que você criar revelará quanto aprendeu. Então aqui vocês vão escrever para mim e mandar lá via Schoolis, lembrando o quanto vocês aprenderam e o que vocês aprenderam. Contem para mim como se eu fosse uma leitora de sua coluna, do seu blog, do seu Instagram. Eu tô ali te acompanhando, sou a sua seguidora, e você vai contar pra mim o que você aprendeu e quais são os pontos que você mais curtiu. Ah, eu aprendi que na nossa sociedade a mulher muitas vezes é desvalorizada, mesmo em questões artísticas, então eu tô tentando aqui mostrar para as pessoas como não existe arte de um e arte de outro, porque do mesmo jeito que um homem pode dançar balé muito bem, uma mulher pode reger uma orquestra magnificamente. Então vocês vão lá fazer o textinho de vocês, me contando pra seguidora de vocês, que eu sou, e o que vocês aprenderam nesse bimestre, tudo bem? Lá na página 32, por registro de imagem, desenhe um folheto e ilustre com uma ou mais manifestações artísticas. Então você vai fazer um folheto que pode ser um cartaz, pode ser um folheto. Nessa página mesmo você vai lá, vai fazer um cartazinho ilustrando o que você achou
mais legal. Pode ser mais de uma, mais de outra, pode ser estilo capa de revista, pode ser estilo de capa de vídeo do YouTube, porque vocês vão virar blogueiros. Só façam a ilustração para o artigo que vocês vão deixar aqui pra mim. Então, essa daqui complementa essa daqui complementa essa daqui. Então, vocês vão lá deixar a marcazinha de vocês, tudo bem? Por isso, quanto é só, galera. Espero que todos tenham gostado desse bloco. Espero que esse bloco tenha aberto alguns horizontes e quebrado algumas barreiras, tudo bem? É lógico que não é de um dia pro outro que a gente vai fazer isso. Isso a gente faz com o tempo e com mais convívio. Mas espero que tenha funcionado para algum de vocês, tudo bem? Um grande beijo e até!